Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 10 de abril de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Hoje nós iniciamos o capítulo 20, que fala sobre Jesus, né? E com certeza não vai dar tempo da gente terminar esse capítulo, né? Capítulo muito bonito. E semana que vem, ou na próxima, né? O novo livro é O Luz do Mundo, que é o volume 2, né, dessa coleção de Amélia Rodrigues, Luz do Mundo. Mas antes de iniciarmos, elevar o pensamento ao alto, a Jesus, nosso mestre, ao Pai Criador, agradecendo as bênçãos, né, que todos nós temos recebido sempre, e rogar ao Pai que nos fortaleça, nos dê ombros fortes, para que cada um possa prosseguir na sua caminhada. E sempre pedimos pelos aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, né, que o Pai tenha misericórdia de suas almas. E assim, envolvidos por essas bênçãos, pedimos ao Pai que nos permita dar por iniciada a nossa reunião de estudo da tarde de hoje, graças a Deus. Denise, eu vou pedir para você encerrar 6h15, tá? Que a palestrante ela vai entrar um pouquinho antes, que ela quer acertar negócio de som, essas coisas assim. Tá bom? Então, gente, eu vou passar a palavra aqui para Denise. Denise, que é a coordenadora de estudo da Amélia Rodrigues. Responsabilidade, eu estou passando à frente, né? Então, ela que resolve o problema dela com a Amélia Rodrigues e com os discípulos de Jesus, que são todos as obras, né? Então, a palavra está com você, Denise. Tá bom, Rosa, obrigado. Eu não tenho problema com ela, não. Eu só tenho uma pequena dificuldade. Mas, assim, questão de sintonia com essas descrições que ela faz, com todo esse envolvimento de amor com que ela nos traz esse conteúdo, né? Esse esclarecimento, com que ela nos conta como como aconteceu, e que ela nos traz essas informações, essas minúcias que a gente não tem, né, exatamente pelo tipo de relato que cada um tinha ao anotar as passagens, né, as palavras de Jesus, os atos dele. E como a gente está, como a Rose falou, a gente está no capítulo 20, Jesus, em que a Amélia Rodrigues cita a- o registro que João faz no capítulo 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então, na aula passada, na semana passada, a gente, a gente teve a gente estudou essa passagem quando ele diz para Pedro que é necessário vigiar, né? Que assim como ele trouxe a mensagem divina de que ele era o Cristo, logo ele deu também passagem a um espírito que estava ali para exaltar. É. Então ele fala que ele tem que estar vigilante. Então fala com ele, a Pedro, e fala conosco, né? Temos que vigiar e orar, né? E Pedro não tinha se dado conta que ele estava fazendo esse tipo de comunicação, né? Que ele falou que ele fazia todo aquele movimento que ele tinha de religiosidade, era tudo por hábito. Ele não compreendia. E porque eram hábitos, a gente sabe que eram hábitos exteriores,
né? Ele cumpria tudo que tinha que fazer, mas entender realmente e eles não tinham eles não tinham esse compromisso, né? Os fariseus. Mas ele gostava muito daquele povo sofredor. Ele se sentia, porque ele fazia parte, né? daquele de toda aquela população ali quando ele pescava, né? Então esse convite para ser pescador de homens realmente trouxe a ele esse desejo, né? Ele já tinha o desejo de ajudar. Então só confirmou o desejo dele trabalhar, dele se dedicar aos mais desesperançados, né, aos mais sofredores. E esse encontro aqui que ele fala é sobre o terceiro encontro, né, que Pedro nos fala, né, da ressurreição, após a ressurreição. Então, ele foi recordando quando ele pede para Jesus ensinar a orar, lhes ensinar a orar, eles ensinam o Pai Nosso, e a gente acaba, no finalzinho, foi após a morte de Pedro, né, que a gente recorreu a outras leituras, né? Eu não consegui o Diretrizes Apostólicas, sim, Janaína Farias, né? Que fala minuciosamente sobre a questão da morte de Pedro, vai contando detalhe por detalhe, e a gente ficou muito emocionada com mais esse. E com mais de saber minuciosamente a vida de mais um apóstolo. E nesse capítulo 20 é sobre Jesus. Inicia, e Amélia Rodrigues inicia assim: enquanto fulguravam em ouro os raios do astro-rei, banhando a natureza de incomparável festa de luz, foram pronunciadas as últimas palavras, ditas as instruções finais e significativas, e delineadas as rotas para as tarefas do futuro. Nimbado por indefinível claridade, ele ascendeu lentamente ante a explosão de lágrimas dos companheiros e as esperanças de redenção pelo trabalho no porvir. A montanha na Betânia diminuía, os horizontes do mundo se ampliavam e os seus olhos banhavam de ternura o fecundo campo. Perdão, gente, eu não desliguei o celular. A montanha de Betânia diminuía, os horizontes do mundo se ampliavam e seus olhos banhavam de ternura o fecundo campo de trabalho, onde as flores do amor deveriam desabrochar através dos tempos, sob sua inspiração. Convivera entre aquela gente simples, estabelecendo as bases da edificação fraterna para os espíritos. Um momentinho só, por favor. A inteligência artificial resolveu falar comigo em inglês. Bom, são coisas da tecnologia.
Então, foi quando Jesus foi ascendendo após a última aparição entre eles, né? E foi olhando todo aquele campo que ele deixou ali. Ele estava retornando à pátria espiritual, com certeza de que tudo ele fizera para que os apóstolos compreendessem a sua missão, a sua mensagem, e dali em diante ele sabia, né, que ele, como ele falou, os lançaria como cordeiros na boca dos lobos, né? Porque viria aí uma essa missão que eles teriam seria algo assim bem complicado para eles, então, mas ele tinha certeza de que eles é interessante, né? Porque enquanto ele vai, os seus ensinos, enquanto ele vai passando as mensagens, conversando, explicando, e ele às vezes percebe que eles não estavam entendendo. Mas após a sua morte, né, após o sacrifício final, eh, eles foram aos poucos, né, porque eles compreenderam realmente a missão de Jesus e o que ele dizia, mais assim, intensamente após o seu desencarne, né? E ele diz assim, ela diz assim: convivera entre aquela gente simples, estabelecendo as bases da edificação fraterna para os espíritos. Apagara-se para ministrar humildade e descera para melhor servir. Como a Rose falou na aula passada aí, hoje mesmo, sobre a afinidade, né? Sobre quando os espíritos superiores vêm, que eles precisam baixar as vibrações dele para que a gente possa ver com o médium, né, no caso, possa ver essa afinidade, né? Ele aqui, a Amélia fala que ele se apagou para ministrar humildade, para ensinar humildade, porque em toda a sua vida foi o evangelho exemplificado, né? Então, se ele ensinou humildade, ele era humildade em pessoa, né, entre nós. E descera para melhor servir. Por quê? Por que que ele veio? Tinha um motivo, não é? Não tinha motivo? Tinha um motivo para vir. Ele vai, não, eu vou passear na Terra agora. Não, era um motivo muito grande, um amor, um imenso amor. Bom, para eles poderem captarem melhor o que eu estou dizendo, eu preciso estar lá junto, para eles poderem avançar em direção ao progresso deles mesmos, né? Eu preciso estar lá para poder orientar. Nem aquela história, você que é bem feito, você vai lá, né? Você vai lá e faz. E a necessidade, e era porque não era por ele, porque ele queria, não. Era por quê? Pela nossa necessidade. A nossa necessidade era urgente, urgente. Dispensar intermediários, vamos continuando aqui com a Amélia Rodrigues. Dispensar intermediários nos seus planos e viera ele mesmo participar dos mínimos preparativos, demorando-se cada dia e a todo instante no mais acendrado desvelo, de modo a infundir, pelo exemplo, as lições firmes do dever e da abnegação. Prevendo as consequências políticas, sociais e espirituais da sua mensagem na história dos tempos, podia divisar desde já as legiões dos que se deixariam sacrificar e se viciar, permanecendo fiéis aos postulados da verdade,
até a morte infamante. E a gente percebe, né, que foram assim os escolhidos mesmo, né? Assim pensando, o rabi inundou-se de inusitada alegria. Os conquistadores preparavam soldados e mercenários, infundindo terror, e utilizavam-se das estratégias bélicas estabelecidas pela impiedade, pela espionagem, pela traição. Combatiam corpos, espoliavam cidades, esmagavam as inspirações dos povos enfraquecidos. Ele chegara anônimo e partira espezinhado. Legara, porém, aos que ficaram confiantes a armadura da paciência, as armas do amor e a estratégia do bem incessante e infatigável. O campo talvez ficasse muitas vezes juncado de cadáveres, cadáveres dos seus legionários, que se dariam ao sacrifício, mas que jamais sacrificariam outrem. Oferecera-lhes os instrumentos desconhecidos até então, da concórdia e da mansidão, e inauguraram um estranho e singular modo de combater. Qual é estranho? Que modo é esse? O combate da não violência. E é interessante, né? Porque a gente tem o hábito de achar que ele veio só para os cristãos, que Cristo veio só para os cristãos, né? Vamos dizer assim. Só os cristãos é que entendem, que seguem o que ele fala. E Mahatma Gandhi não tinha nada de cristão e foi, eu acho que a figura que mais representou essa não, aprendeu e deu, né, de exemplo também essa não violência, né? Aquilo que ele aprendeu do Cristo, né? É. Para ele, por essa razão, no entanto, aparentemente não houve lugar. Todavia, das lições vivas e incorruptíveis do seu amor brotaram bênçãos. E o punhado de espíritos revestidos pelas vestes carnais que ficavam na retaguarda, paulatinamente alcançariam os altos e inamovíveis objetivos a conquistar logo mais. Então, a certeza dele é de que todos aqui ficavam paulatinamente, né? Vagarosamente, de pouco a pouco, iam conseguir absorver os ensinamentos que ele nos trouxe e a gente vai conseguir esses objetivos. Até hoje, como o Russo falou antes também, a mensagem dele até hoje não é bem compreendida, não é sentida, mas isso não dependeu dele, isso depende de todos nós. E principalmente, né, eu penso assim, dessa forma, porque cada um que já tem um pouquinho do Cristo dentro de si e que se esforça por exemplificar tudo aquilo que conseguiu absorver dele, é que tem a responsabilidade, e a gente sabe que cada vez que a gente percebe e absorve o evangelho, a nossa responsabilidade aumenta, por quê? Porque a gente deve levar todo esse conhecimento que temos àqueles que ainda não têm nenhum, né? É, e a única forma que existe é como ele fez, exemplificar, não é isso? Era singelo pólen, que, entretanto, fecundaria a humanidade inteira, venceria as distâncias e os tempos. No infinito das horas chegaria o momento da comunhão final com os amados e o triunfo total sobre as misérias que convulsionavam as mentes e os corações. Então, uma hora isso vai chegar.
É a certeza que a gente tem, como a gente tem a certeza da morte, né? Uma hora todo mundo vai morrer, vai passar para outro plano. E com o quão é consolador a gente saber que uma hora, um dia, isso vai chegar para a gente também. A gente vai conseguir chegar lá. Tal é a confiança, né, que Jesus tem nesse, vamos dizer assim, nesse final feliz para a gente, né? Recordou-se daqueles homens e mulheres arrancados dos seus quefazeres diários para a incomparável jornada do socorro fraternal. Nem eles mesmos se aperceberam da significação profunda do abandonar tudo e segui-lo. Acarinharam meses a fio estranhas e ingênuas esperanças. Lutaram entre si, disputando primazia. Sonharam quiméricos triunfos. Aspiraram a honrarias banais. Agora, lentamente, aclaradas as interrogações que perturbavam a faculdade de raciocinar e nublavam os seus sentimentos vacilantes, podiam pressentir a elevada responsabilidade de que se encontravam, por fim, investidos. Sairiam pela terra qual discreto perfume de poderosa impregnação, e por onde passassem, sem o perceberem, deixariam sinais inapagáveis. Escolhera-os de diversas procedências, corações comprometidos com os vários mistérios do dia a dia. A uma mulher habituada aos coxins de sedas e à sedução, oferecera valor e forças para a renovada ser exemplo vivo da vitória do espírito sobre a carne putrescível. Tocara jactancioso, doutor da lei, ensejando-lhe penetração profunda no complexo mecanismo dos renascimentos purificadores. Acenaram a um administrador fiel às esperanças do reino, restituindo-lhe a filha enferma, em eloquente atestado sobre o valor da saúde espiritual. Confundira com o verbo simples e as atitudes desataviadas os hipócritas e mentirosos, os enganadores e os que se compraziam na malversação dos valores de toda a natureza. Os amigos íntimos, os amigos, íntimos comensais de toda hora, escolheram-os entre as funções modestas do povo, adestrando-os em regime de austera disciplina e incessante afeição para as lutas intermináveis da dedicação sem limite. Sabia que a sua voz eles a levariam cantando, soarentos e trôpegos, mas resolutos e conscientes, a todos os espíritos, lenindo as terríveis ulcerações que minavam o organismo da humanidade. As mãos da cupidez e da criminalidade se levantariam. Todas as torpezas seriam arregimentadas. As mais infames armas seriam utilizadas contra, enquanto eles ficariam fiéis ao seu testemunho percorrendo a terra. Podia vislumbrar as labaredas e as cruzes, os animais e os gládios, as crueldades ímpares e as perseguições implacáveis que movimentariam contra eles, sem lhes diminuírem o ânimo, nem lhes quebrantarem a coragem, pois que se sustentavam na igreja da revelação, assentada na rocha da verdade, com a argamassa do seu sangue e o selo da sua ressurreição, ficando reservado ao futuro o resultado do seu exílio por amor. Então, ele é que se exilou aqui nas sombras, né?
do nosso planeta e nos deixa essa vivência, essa igreja da revelação, né? Assentada sobre a rocha da verdade. O cordeiro confraternizaria com o lobo e o joio. O cordeiro confraternizaria com o lobo, e o joio cederia lugar ao trigo, enflorescendo a gleba humana com as bênçãos da paz integral. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Entoavam as vozes angélicas, saudando o rei excelso, que chegava ao sólio do Altíssimo. O divino amigo, além da esfera de sombras em que ficariam os homens, embrulhados em paixões e ansiedades, com espírito túmido de confiança, abriu os braços e toda a harmonia balbuciou, pensando naqueles que o seguiram através dos tempos. Pai nosso que estás no céu, e retornando ao seio daquele que o enviou, sem se apartar, porém, dos lutadores da retaguarda terrena, até a consumação dos erros. Desde então, continua Amélia Rodrigues, o sofrimento e a dor encontraram amparo em débeis mãos que se fortaleceram ao contato do trabalho cristão. Por onde passa a hidra da guerra, semeando cadáveres e destruição, seguem em pós corações abnegados, atendendo à viuvez, à orfandade, o abandono e a miséria. Não mais a impiedade se instalou na terra, nem a perseguição conseguiu pleno triunfo. Em toda parte, ele tem estado presente, e o simples enunciado do seu nome é vigoroso estímulo para a liberdade e a paz do espírito. Não triunfando no mundo, Jesus venceu todas as vicissitudes e estabeleceu as balizas do novo mundo da humanidade feliz, em cuja construção estamos unidos todos nós, desencarnados e encarnados, no exercício da aprendizagem e vivência evangélica. Eu também achei que não fosse dar tempo de ler tudo. Eu não me sinto capaz de falar sobre Jesus da forma mais plena possível, de compreendê-lo em toda a sua complexidade e amor. Mas em mim fica, através das palavras de Amélia Rodrigues, todo esse sentimento de gratidão ao nosso Mestre Jesus, que passou por esse sacrifício enorme, vindo até nós, nos orientando, nos amando, exemplificando para que a gente possa caminhar com mais firmeza até os braços do nosso Pai. Só o agradecimento puro de um coração que ainda erra muito, mas que pretende, através de tudo que a gente tem estudado até agora, através desse esclarecimento, desse véu que sai de nossos olhos para a compreensão do mundo espiritual e da verdadeira missão que temos aqui, né? E do verdadeiro sentido de reencarnarmos, né? Então, eu só agradeço a oportunidade. Eu não sei se será possível, Rose, que a gente leia também o pós-fácil, ou se alguém quer fazer alguma.
algum comentário sobre o que a gente acabou de ler, para poder complementar a. Nós podemos ir lendo assim, cada um vai lendo um parágrafo desse pós-fácil aí, para a gente compreender. Alguém quer fazer alguma observação? Vamos lendo aí para a gente. Ainda tem uns. Nós temos ainda Ainda alguns Hoje eu minutos, não 15 tenho livro, minutos. querida. vamos lendo esse Eu pós. não tenho esse livro para poder falar, entendeu? Tá ok, não E eu tem peguei problema pela não. metade também o estudo. Mas Isso, o que eu ouvi é muito lindo, né? Falar de Amélia Rodrigues, fala de Jesus. Vamos começar? isso aí. Eu vou esperar você falar mais, tá? Tá bom, Anina. Muito obrigada, querida. Você vai colocar aí, Nós vamos ó, ler o pós-fácil agora e, Encerrando. e vamos organizar pelo que eu estou vendo aqui. Carmen, Ana Maria Silva, Ana Constantino, Rose e o Beto, né, que está aí ao lado. Assim, um pouquinho, um parágrafo para cada um, será que tem o suficiente? Um, dois, porque o texto é bem pequeno, né? Depois a gente vai repetindo, conforme for terminando, vai repetindo. Então tá. Carmen, querida, você pode iniciar, por favor, o pós-fácil? Claro. Nem sabia que tinha esse nome, pós-fácil. Primeira vez que eu estou vendo. O Evangelho, a nova ou a boa nova, é a mais expressiva história de uma vida, através de outras vidas, iluminando a vida de todos os homens. É a história de um homem que se levanta na história e faz-se maior do que a história, dividindo-a com o seu nascimento, de modo a constituir-se o marco rutilante dos fatos do pensamento universal. Ana Constantino. Esta é a mais significativa história jamais narrada. Encontra-se, todavia, sistematizada em um Novo Testamento, modesta obra de pouco mais de 350 páginas, grafadas por duas testemunhas pessoais de todos os acontecimentos, Mateus e João, é confirmada pelo depoimento de outras que conviveram com ele, tais como Pedro, que pede a Marcos para escrevê-la para os romanos recém-convertidos, e Lucas, que a recolhe de Paulo, o chamado da entrada de Damasco, de Maria, sua mãe, não vou conseguir ler, de Joana de Cusa, de Maria de Magdala e de outros, escrevendo para a grande massa dos gentios conversos, outros depoimentos de conhecedores, participantes diretos e reaparecem nas epístolas para culminar na visão do Apocalipse. Obrigada, Ana, querida. Rose. Ao todo, 27 pequenos livros constituídos por 200 capítulos e 7.957 versículos em linguagem simples, 4 narrativas evangélicas, um Ato dos Apóstolos, atribuído a Lucas, 14 epístolas de Paulo, uma de Tiago Menor, 2 de Pedro, 3 de João, uma de Judas, Tadeu e o Apocalipse de João. Beto. Discutidas e examinadas séculos a fio, foram, no entanto, fixadas pelo Concílio de Trento, 1545-1553.
que lhes reconheceu a autenticidade, após compulsados os documentos históricos, constituídos pelos fragmentos das primeiras cópias manipuladas pelos cristãos decididos dos dias seguintes aos discípulos que fundaram as igrejas então florescentes. Carmen, É eu? Pode ser Eu? Ana. Não, só porque o meu saiu. O que que saiu? O meu desconectou. Ah, tá. Vai você. Eu? É, Embora as pe... Sou eu mesmo. Embora as pequenas variantes de narrativas, o que se lhes dá o testemunho inconteste da opinião pessoal dos escritores, através dos 4 evangelistas, a história do Filho do Homem é uma só. Continua? Ana Constantino consegue? Mateus, Levi escreveu para os israelitas que se cristianizaram, comparando a Boa Nova com o texto antigo, e utilizando-se das figuras comuns aos pensamentos hebreus. Obrigado, Marcos, Ana. também Obrigado, chamado Aninha. Oi? Aí tem uma notinha, a notinha 46 da autora, Ah, tá. que diz assim, a gente pulou uma notinha também, né? 45, não pulamos? A Epístola aos Hebreus, no Concílio de Trento, foi atribuída ao apóstolo Paulo, enquanto o de Cartago supunha de autor ignorado. Preferimos a primeira assertiva, tá? Que é a do apóstolo Paulo. No 46, Papias, 75 a 150, informava que Mateus apresentava no seu evangelho os ditos do Senhor, tá bom? E depois a gente lê a última nota. Rose? Marcos, também chamado João, que é João Marcos, né? Filho de Maria, de Jerusalém, em cujo lar os cristãos se reuniam, é Maria de Marcos, né? E onde o apóstolo Pedro, libertado do presídio, se acolheu, e conheceu de perto as lides apostólicas, junto a Paulo e Barnabé, dos quais se afastou em Perge, na Panfília, retornando a Jerusalém, tendo sido convocado mais tarde pelo próprio Pedro a se meter em Roma, em cuja ocasião gravou a sua narrativa. Marcos, que servia de intérprete a Pedro, registrou com exatidão ainda que, não pela ordem, palavras e obras de Jesus. Lucas, recém-convertido por Paulo, residiu em Cesareia, no lar do diácono Filipe, de quem, emocionado, escutou a narrativa oral dos acontecimentos. Bem como em Jerusalém, ouviu os mesmos fatos contados por Tiago Menor, erudito, nascido em Antioquia, de cultura helênica, é o narrador deslumbrado e comovido dos feitos e palavras de Jesus. É o mais lindo dos 4 evangelhos, impregnado da mansietude do Cordeiro, escrevendo o excelente Teófilo. É dedicado à grande grei dos gentios, arrebatada pelo verbo candente de Paulo, seu mestre. Aí há uma notinha que será lida posterior, né? Lembrar. Prosseguirá escrevendo mais tarde os Atos dos Apóstolos com seu inconfundível estilo. Lê a notinha. Dante Dante afirmava que Lucas é o escriba da mansidão de Jesus. Sou eu, né? João, o discípulo amado, místico por excelência, escreveu para os cristãos que já conheciam a mensagem com segurança. Aprofundou a sonda reveladora e adentrou no colóquio do mestre com Nicodemos sobre o novo renascimento, de cujo colóquio possivelmente participara como ouvinte. Começa o seu estudo com a transcendente questão do Verbo e o encerra no Apocalipse, com a fulgurante visão medianímica
de Jerusalém libertada. O seu é o evangelho espiritual. Ana Constantino? Escritos inicialmente na língua falada por Jesus, o arameu, executando-se provavelmente Lucas, logo foram traduzidos para o grego, confortificando o pensamento do mestre, que se dilataria por toda a terra. A Obrigada, mais amiga. Obrigada, amiga. Então, eu vou ler, pegar daqui agora o finalzinho, tá? Obrigada a vocês. A mais comovente história que já se escreveu. O maior amor que o mundo conheceu. O exemplo mais fecundo que jamais existiu. A vida de Jesus é o permanente apelo à mansidão, à dignidade, ao amor, à verdade. Amá-lo é começar a vivê-lo. Conhecê-lo é plasmá-lo na mente e no coração. A vida que comporta a história da nossa vida, eis a vida de Jesus. A perene alegria, a boa mensagem de júbilo, eis o Evangelho. Lindíssimo livro. Olha, cada vez mais apaixonada por Amélia Rodrigues. A cada leitura, a cada reflexão, né? Então, a gente só tem mesmo a agradecer essa irmã querida, que nos traz de forma tão linda as vivências do nosso Mestre Jesus entre nós. Então, que possamos agradecer ao nosso Pai essa oportunidade de estudo, de reflexão, de análise e principalmente lhe pedir que nos dê força, Senhor, para continuarmos nesse caminho, esse caminho que nosso Mestre Jesus nos revelou, sendo Ele mesmo o caminho, a verdade e a vida. Esteja conosco, Pai amado, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu disse para botar embaixo. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo, né, dessa obra Primícias do Reino. Semana que vem nós começamos com A Luz do Mundo, né, de Amélia Rodrigues, continuando com esse estudo lindo, falando sobre Jesus. Que nós possamos continuar, né, cada vez mais animados, não nos deixemos esmorecer, né, porque às vezes a gente percebe que o grupo está bem desanimadinho, mas vamos lá, vamos continuar estudando, temos muita coisa ainda para perseverar, para aprender, para crescer, né? Nesse início de ano, o pessoal anda meio devagarzinho, né? Está ainda com dificuldade para embalar, mas vamos embalar, porque o Senhor espera por todos nós, tá bom? Então, encerramos aqui o nosso estudo do livro Primícias do Reino, né? Esse livro maravilhoso de Amélia Rodrigues, e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, tá bom?